Graça e paz. Gostaria de pedir aos irmãos que estão lá de fora que se veem, que fosse para dentro, por favor. Vamos dar início de nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Senhor Deus, eterno e glorioso Pai, estamos, Senhor Deus, mais uma vez reunidos em Sua presença. Estamos, Senhor Deus, aqui para louvar, engrandecer e bendizer o Seu santo nome. Passeia, Senhor Deus, entre nós. Esteja, Senhor Deus, liberando seus anjos para que estejam adentrando a nossa casa, tomando conta dos nossos familiares, trazendo, Senhor Deus, aqueles que ainda estão chegando. Seja conosco, Senhor Deus, durante todo o culto, assim como o Senhor tem sido durante todos os dias de nossas vidas. Essa é a oração que nós, igreja, fazemos em Seu nome, em nome do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco durante todo o culto dessa noite. Amém? Eu vou estar lendo um versículo bíblico que encontra-se em Lucas 10, 1 e 2. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares, aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Amém? Nós estamos no mês de missões e não há nada mais importante que fazer o IT. Falar do Senhor é um ato de amor. Amém? O Ministério de Louvor está com a oportunidade. A paz do Senhor, irmãos. Vamos estar todos juntos louvando ao nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos, aqueles que podem se colocar de pé. Vamos estar declarando agora o hino oficial de missões, né? Glória a Deus. Compartilhar do teu
Glória a Deus. Como leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Em Jesus sou mais que vencedor. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A igreja pode sentar. Vamos Glória a Jesus. Deus. Seja o nome do Senhor. Hoje nós somos livres, né? Glória a Para Deus. amar, para celebrar. Amém. Então, que nós possamos aproveitar a nossa liberdade de expressão e levar a palavra do Senhor onde quer que nós estamos. Amém? Agora nós estamos com a MCM. MCM vai cantar um louvor lindo. Lugar seguro. Aleluia, boa noite, louvado seja o nome do Senhor. Esse louvor ele tem como título Lugar Seguro. Nosso Deus é o nosso lugar seguro. Mesmo diante das dificuldades, das lutas,
A nossa fortaleza sempre é o Senhor. Amém? Que a gente não venha olhar para as dificuldades, mas venha olhar para o Deus que tem nos sustentado. Amém? Ô, povo para cantar bonito, né, gente? Eu vou chamar a irmã Dilceia, diaconisa. Agora ela vai fazer o momento aniversariante.
Boa noite, irmão. Graça e paz. Amém? Estamos alegres com Jesus? Amém. E hoje mais que nunca, né? Porque nós aqui como sociabilidade e evento da nossa igreja, nós estamos aqui para comemorar o mês de aniversariante de janeiro e fevereiro. Amém? Então temos muita gente bonita, muita gente boa, para estar ganhando nossa lembrança. Vamos embora? Gostaria de chamar o Marcos Paulo, fez dia 19. Nosso Marquinho não está aí, mas estamos guardando depois para ele. A nossa amada íntima, Maria Eduarda, a nossa Duda, dia 19. Bom, vamos. A nossa querida Emily não está também, né? Nós vamos estar depois dando nossa querida lembrancinha dela. Agora, eu gostaria de saber se tem algum irmão que fez aniversário em janeiro, que nós não chamamos. Tem alguém aí? Pode dar essa mãozinha aí, levantar a mãozinha. Tem? Tem? Não tem ninguém, né? Vamos estar. Jean, fez? Janeiro? Opa, viu? Amém, né? Glória a Deus por isso. Agora nós vamos dar continuidade, chamar os irmãos que fizeram em fevereiro. Uhul! Tem muita gente aí hoje. Vamos lá. Primeiramente, a irmã Carla, ela fez dia 1º. Opa! Uhul! Agora a nossa irmã Jussiera, dia 1º também. A nossa irmã Fabiana fez dia 2 e não está presente. A nossa irmã Ana Lúcia, dia 14, também não está presente. Agora a nossa irmã Sara, dia 20. Agora a nossa irmã Carol, dia 28. Uhul! Nós gostaríamos também de saber se tem alguém que nós não chamamos no mês de fevereiro. Tem? Alguém? Não, né? Mas hoje é dia 19 de março, né? Nós temos hoje um aniversariante, hoje, o dia de hoje. Nosso irmão Rodrigo, vem cá, Rodrigo. Nós estamos hoje comemorando também na minha família 3 aniversariantes hoje, né? É um dia muito abençoado. Irmã, vem aqui. Vai fazer em março ainda? Já fez? Pode vir também, irmã. Vamos cantar parabéns para a irmã. Aqui. Qual o nome da irmã? Dercy. Ô, Jesus, a irmã. Parabéns também, tá? Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino de aniversariante. E depois o pastor está orando, tá, pastor? Bem bonito, como a gente sabe fazer, hein? Parabéns, parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Parabéns, parabéns pra você. Deus lhe dê muitos anos de vida. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Parabéns, parabéns pra você. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Por mais 2 anos de vida. Amém. Vamos para cá, vamos orar. Senhor, nós exaltamos o Teu nome, na beleza da Tua santidade.
E agradecemos ao Senhor por mais essa primavera que teus filhos completaram na tua presença. Agora, Senhor, nós lhe pedimos que o Senhor dê a eles, ó Deus, um ano abençoado. Que todos os seus sonhos, realizações na vida dos teus filhos, o Senhor possa, ó Deus, realizar. Os abençoe poderosamente e que eles vivam, ó Pai, dias ditosos na tua presença, exaltando o teu nome, te glorificando, e que esse seja um ano abençoado para a tua honra e tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Agora nós vamos estar com o Ministério de Louvor. E ao cântico do Ministério de Louvor, nós estaremos fazendo o nosso momento de dízimo e ofertas. Lembrando que as ofertas são feitas no gasofilácio do coração, porque é da beneficência da igreja, ok? Ministério de Louvor. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, convido os irmãos que eles pudessem pôr de pé. Vamos declarar, se eu me humilhar diante do altar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Neste lugar, tu és real. Aleluia. Vou me entregar totalmente. Se entregue ao Senhor nessa noite. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Neste lugar, tu és real. O Senhor é real, sua presença é real. Vou me entregar totalmente. Oh Jesus, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Oh Deus, tu és a nossa fonte, Pai. Aleluia.
presença nessa noite, Pai. Que o Senhor se agrade de nós, ó Deus querido. Ó Senhor, aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só a igreja. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia! Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Amém? Eu vou estar chamando agora o pastor para estar orando pelos dízimos e ofertas e trazendo também a missionária que vem trazer a palavra do Senhor. Irmãos, graça e paz. Amém? Então está conosco aqui nessa noite a nossa irmã Denise, missionária Denise na Itália, e aceitou o nosso convite para estar ministrando. Eu gostaria muito que você abrisse o seu coração. Quem sabe Deus hoje não vai ministrar a você sobre o campo missionário. Queria que você deixasse Deus falar contigo através da vida dela, né? E descobri hoje que é irmã da pastora Deusirene, né? Eu não sabia, né? Falei assim, não, eu sou irmã da pastora Deusirene. Então, uma alegria muito grande tê-la aqui. Fique bem à vontade, deixa Deus usar a irmã. Ela vai apresentar a sua mamãe. Seu esposo, Cláudio Marteleto, pastor Cláudio Marteleto, está ministrando em outra igreja. E assim Deus vai usá-la poderosamente. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, nós exaltamos o Teu nome nessa noite, com nossos louvores, ó Deus, com as nossas orações. E agora, Senhor, queremos ouvir, ó Deus, a Tua palavra. Que o Senhor poderosamente use a Tua filha e que nós estejamos, ó Deus, propícios, ó Deus, ao Teu Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus, por aquele campo missionário ali, Pai. Continua usando o pastor Cláudio Marteleto, continua usando a irmã Denise, ó Deus, naquele lugar, e que poderosamente, ó Pai, os frutos, ó Deus, que já estão, ó Deus, sendo dados ali, ó Deus, permaneça para a eternidade. E muito obrigado pela disponibilidade dos teus filhos. Fala conosco nessa noite. Nos desperta, ó Deus, para a realidade do teu evangelho, para o ide do Senhor, que o teu nome seja exaltado em tudo que iremos ouvir nesse momento. Para a tua honra e tua glória, nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Fica à vontade. Obrigada, irmã. É um prazer muito grande, os irmãos podem assentar-se, e é um prazer muito grande para mim, nessa oportunidade, estar conhecendo aqui mais um
pedacinho do corpo de Cristo. Esses dias nós estamos tendo a oportunidade de conhecer várias igrejas, né? Porque fazendo a campanha, fazendo a promoção, nós temos passado por várias igrejas. E cada igreja é uma realidade diferente, cada igreja é uma festa espiritual diferente. E hoje não é diferente. É uma festa espiritual e eu sou grata a Deus pela oportunidade, pelo convite do pastor, da igreja, por estar aqui com os irmãos, compartilhando dessa campanha missionária. Eu estou acompanhada da minha mamãe, que já veio aqui, já foi homenageada, já cantaram parabéns para ela e já estamos em casa. E hoje a minha mãe veio comigo porque depois de 5 anos, né, então a gente está remindo qualquer minuto para a gente estar junto. Então a minha mãe veio me acompanhando hoje. Eu também quero trazer o agradecimento da Junta de Missões Mundiais a esta igreja. Uma igreja que participa das campanhas missionárias, uma igreja que está envolvida com missões, e eu trago esse abraço e essa saudação da Junta de Missões Mundiais para esta igreja. Mas tem um detalhe. A Junta de Missões Mundiais, ela não tem missionários. A Junta de Missões Mundiais, ela envia os missionários, ela viabiliza o trabalho missionário que esta igreja faz. Então, eu sou missionária desta igreja. Eu sou missionária dos batistas brasileiros e, portanto, me sinto em casa realmente, porque sou missionária desta igreja, sou missionária dos irmãos através da Junta de Missões Mundiais. Eu gostaria de apresentar a minha família para vocês. O primeiro slide aí é o slide da minha família. Família Marteleto. Estamos aí, olha, eu, Cláudio, o Giovanni e a Juliana. Giovanni é o meu filho e a Juliana é a nossa nora, recém-chegada à família oficialmente. Casaram-se em junho e está aí a família Marteleto. Essa é a família Marteleto que está lá no campo. O tema da campanha, né? Vamos completar a missão, é um tema muito interessante, né? Fala de uma missão. Vamos completar a missão. Mas que missão é essa? Que missão é essa que nós temos para completar? O que essa missão tem a ver comigo e com você? Que missão é essa? O Evangelho de Mateus, né, os evangelhos contam a história de Jesus. E o Evangelho de Mateus conta como Jesus cumpriu a sua missão. Jesus cumpriu a sua missão até o último suspiro. Jesus morreu, conquistando assim na cruz a nossa salvação. E ele ressuscitou, confirmando essa salvação. Jesus cumpriu a sua missão até o último fôlego. E no último momento, no último encontro com os seus discípulos, quando ele já estava tornando aos céus, ascendendo aos céus, ele encontra com os seus discípulos, aquele pequeno grupo de discípulos, e deixa uma missão. Essa missão que está lá em Mateus 28, 19 e 20. A missão que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa foi a missão, a última dada por Jesus, deixada por Jesus aos seus discípulos, aquele pequeno grupo de discípulos. Discípulos estes que foram se multiplicando, e chegou até nós, até os nossos dias. Hoje somos nós os discípulos de Jesus. E essa missão continua em vigor. Essa missão precisa ser completada. Essa missão continua valendo. Eu acho que todo mundo aqui conhece aquele ditado que fala assim: missão dada, missão cumprida. Exatamente. Missão dada é missão cumprida.
Quem é militar aqui sabe muito bem disso. Mas mesmo que não seja militar, lá no seu trabalho, o seu chefe chega e fala, olha, você tem que fazer isso assim, 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 o prazo é tal. Qual é a tua atitude? Você pensa assim, eu faço se eu quiser, no dia que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu tiver tempo. É assim? Não. Missão é missão, tarefa é tarefa. Nós precisamos cumprir. E a grande comissão, esse texto expressa essa grande comissão, é uma missão dada a todos nós. Ninguém está isento desta missão. Se você é um discípulo de Jesus, você está incluído nesta missão. Essa missão também é tua. Já pararam para pensar que em 2033 nós teremos 2000 anos que essa missão foi dada a nós e nós ainda não a completamos? Talvez hoje a nossa geração de discípulos seja uma geração de discípulos com mais recursos. Hoje nós temos recursos financeiros, temos recursos tecnológicos, temos recursos de pessoas, de mais pessoas, estamos conectados, o mundo está conectado. E talvez nós hoje tenhamos grandes possibilidades para realizar essa missão, talvez até mais possibilidades do que aquele pequeno grupo inicial. Nós temos muita possibilidade de chegar além, de chegar longe, de cumprir essa missão. E essa missão é urgente, porque ainda tem mais de 7.000 povos não alcançados. Tem 4 bilhões, cerca de 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Existem 2.000 línguas que não têm um versículo da Bíblia traduzido. Então a tarefa é muito grande. Nós precisamos chegar a todos os povos, línguas e nações, para que Apocalipse, quando tem o apóstolo João tem aquela visão maravilhosa, que diante do trono do Cordeiro estão ali todos os povos, línguas e nações diante do Rei Jesus. Nós precisamos completar essa missão para que aquela visão de João aconteça, para que todo povo, língua e nação esteja diante de Jesus naquele dia, naquele grande dia. A missão precisa ser completada. E é por isso que eu e a minha família estamos na Europa. Nós estamos precisamente na Itália, cumprindo essa missão, cumprindo aquilo que o Senhor nos deu a fazer nesta missão de ir e ensinar as nações, discipular as nações. E para a gente entender um pouquinho de Itália, eu queria começar falando um pouquinho da Europa, um continente que está em ebulição, está sempre em transformação. O nacionalismo fervente, a xenofobia, que é aquela aversão, né, ao estrangeiro, ao diferente, está muito forte, está voltando cada vez mais forte para a Europa. Países como Áustria, Dinamarca, Suécia, a própria Itália, Espanha, a gente tem visto isso acontecer, fatos que têm acontecido e que têm demonstrado muito essa aversão, essa ebulição ali no continente europeu. A União Europeia, que achava que era unida, percebeu que não é tão unida assim. Ainda para completar, tem uma guerra em curso. A Ucrânia está em guerra, né? Rússia e Ucrânia em guerra. Então, é um continente que está fervendo, está em ebulição. Nenhum outro continente esteve tão exposto ao cristianismo quanto a Europa. Se a gente pega aqui cartas de Paulo, né? O continente europeu esteve exposto ao cristianismo há muito tempo. Mas é interessante perceber o quanto o cristianismo foi profundo na Europa e o quanto o cristianismo hoje tem quase que resquício dele na Europa. A Europa passou de um
continente onde era quase impossível não crer, para um continente ateu. Um continente que não crê. Um continente que foi cristianizado e que se descristianizou. A Europa hoje, a fé vem desaparecendo dia após dia da Europa. E essa situação europeia, a gente pode ver se refletindo também na Itália, que faz parte desse velho continente. Olhem esses dados aí que eu vou apresentar para vocês. A Itália tem quase 60 milhões de habitantes. Desses 60 milhões de habitantes, quase 60 milhões de habitantes, 25% da população se declara ateu, agnóstico ou sem religião. 1 em cada 4. 1 em cada 4. E essa estatística aumenta exponencialmente em se tratando dos jovens. Em se tratando dos jovens, a gente pode dizer até que é metade. Um outro dado que nos assusta é que, de evangélicos, nós somos 0,7% da população. Nem 1% da população. Nós somos 0,7%. Existem outros dados que dão um número ainda menor. São cerca de 420 mil evangélicos e 400 mil testemunhas de Jeová. 2 milhões de muçulmanos. É um país com muito ainda a ser feito. Um trabalho ainda muito grande para completar a obra. Desses, nós podemos ver também, continuando aí as estatísticas, que na Itália, uma igreja média são 40 membros. É de 40 para menos o número de membros que compõem uma igreja evangélica na Itália. São cerca de 70% das cidades que não têm nenhum testemunho cristão, nenhum testemunho evangélico. Isso quer dizer que nem um pequeno grupo, onde a irmã foi ganha para Jesus, nem um pequeno grupo, nem uma célula, nem um encontro de jovens, não existe. É um pastor para cada 380 mil habitantes. Essa semana, alguns dias atrás, conversando com o presidente da Convenção Batista Italiana, e a gente perguntou, mas quantas igrejas batistas italianas em todo o solo italiano? Do norte ao sul, são cerca de 40 igrejas. 40 igrejas para dar conta do norte ao sul da Itália. É uma realidade muito chocante. Nós temos um amigo, o pastor Manuel, que ele está saindo do trabalho que ele realiza no norte para lá para o Salto da Bota. Ele está indo lá para o finalzinho da Itália. E ele está indo lá para fazer o trabalho com 3 igrejas. Ele está indo lá para cuidar de 3 igrejas. Num arco assim, num raio de 100 quilômetros, ele vai cuidar dessas 3 igrejas. Uma tem 9 membros. A outra tem 12 membros. E a outra tem 8 membros. Ele está indo para lá para que essas igrejas não morram, para que essas igrejas não fechem. Ele está indo lá para fazer esse raio de 100 quilômetros e cuidar dessas 3 igrejas. Essa é a realidade que nós temos hoje na Itália. Os dados mostram que a Itália é um país apenas nominalmente cristão. A realidade demonstra que os italianos, eles estão bem longe de Deus. E não tem como não ter compaixão de um povo assim. Não tem como não chorar por essa situação espiritual da Itália. Muitas vezes, a gente olha para a Itália e pensa assim, eles são os ricos europeus. Mas alguém já disse que eles são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que eles têm é o dinheiro.
Eles são pobres espiritualmente. Eles vivem longe de Deus. Eles não conhecem o amor de Deus. Um país considerado cristão, mas que não conhece Cristo. Igreja que não tem força proclamadora. Ser evangélico lá é ser considerado participante de uma seita. É ser participante de uma seita. Aquela ideia de que todo italiano é católico também não é muito verdadeira, não é muito real. Digamos que se a gente perguntar na praça qual é a religião, todos eles vão dizer, eu sou católico, porque ser italiano é ser católico, é tradição, o Vaticano é ali, né? Ser italiano é ser católico. Mas se você perguntar para ele, qual foi a última vez que você foi na igreja? Nem lembro a última vez que pisou na igreja. Então são católicos nominais. Um pouco parecido aqui com o Brasil também, né? Muitos católicos nominais. Lá, o catolicismo predominante é dessa forma. Muitos católicos nominais. Esse país lindo vive numa indiferença total em relação a Deus. E cada vez mais, incrédulos pensam que religião não tem nenhuma relevância e que eles não precisam de Deus. Certa vez, o Cláudio estava fazendo um casamento. Então, ele fez o casamento, o sermão do casamento, né, como sempre. E, ao final, na hora da recepção, um senhor veio falar com ele. E aí se apresentou e falou assim, eu gostei muito do seu discurso. O senhor fez um discurso muito bonito essa manhã no casamento. E aí o Cláudio, né, se animou, falou, opa, já vamos começar aqui, vamos tomar um café, vamos falar mais sobre isso. E ele falou assim, você sabe que o meu pai era um agricultor, o meu pai era um homem rude, o meu pai não tinha nenhuma instrução, o meu pai era um homem, digamos assim, bruto, né, quando conosco, com a família. E certa vez veio um americano aqui e começou a falar da Bíblia para o meu pai. E não é que o meu pai mudou? Meu pai mudou completamente. Meu pai passou a ser uma pessoa mais mansa, o meu pai passou a ir à igreja, o meu pai passou a tratar bem a esposa, nos tratar bem. Essa coisa de estudar a Bíblia mudou a vida do meu pai. E aí o Cláudio, mais animado ainda, falou, e você? Você não quer conhecer essa palavra que transforma? Você não quer conhecer a Bíblia? Ele falou, não, peraí. Isso foi bom para o meu pai. Isso foi bom para aquela época. Isso foi bom para ele. Eu não preciso disso. Eu não preciso de Deus. Esta é a realidade do povo italiano. Eles acham que tem tudo hoje e que por isso não precisam de Deus. Eles constroem as suas próprias vidas com a força do seu braço, não Deus. Eles desconhecem Deus, eles excluíram Deus das suas vidas. E é isso que justifica o nosso trabalho ali na cidade de Vigevano, onde nós estamos. Esta é a nossa cidade, a cidade de Vigevano. A cidade de Vigevano fica ali perto de Milão, a gente geralmente dá uma cidade maior como referência, norte da Itália, ali perto da cidade de Milão, nós estamos plantando a Igreja Batista de Vigevano. Esta igreja aí, que vocês vão ver, é a Igreja Batista de Vigevano. Esta igreja, do próximo slide, essa aí é a Igreja Batista de Vigevano. Esta igreja está sendo plantada. Esta igreja é um contexto multicultural. Existem 7 nações representadas nessa igreja. Nós temos italianos, brasileiros, argentinos, ingleses, americanos, nigerianos, da Costa do Marfim, todos reunidos no corpo de Cristo ali em Vigevano. Fazemos tudo em italiano, é claro, no solo italiano, tudo italiano, mas com toda essa diversidade cultural
com toda essa multiculturalidade presente. E a nossa missão hoje é solidificar essa igreja. Porque plantar uma igreja na Itália é diferente de plantar uma igreja aqui no Brasil. Aqui no Brasil é assim, começa um pequeno grupo, uma célula, essa célula multiplica, essa célula vai crescendo, aí daqui a pouco o pastor coloca ali um líder, esse líder começa, digamos assim, uma missão ali naquele lugar, aí já aluga um espaço, aí o líder já começa, já leva a equipe de louvor para lá e daqui a pouco ali já é uma outra igreja. Aqui começou assim, pronto. É assim mesmo, é assim que começa uma igreja aqui no Brasil. Agora, aqui no Brasil, nós estamos expostos ao evangelho o tempo todo. Você vai na farmácia, tá tocando, glória a Deus, todo mundo lá trabalhando, ouvindo louvor. Você vai na padaria, tá tocando uma música. Você liga a televisão, tem um programa religioso. Você liga o rádio, tem uma música evangélica. Você trabalha com um não crente que chega para você e fala assim, irmão, ora por mim. Eu sei que a gente ora, eu acredito. Não é assim? Então, existe já uma atmosfera espiritual. As pessoas estão acostumadas com o evangelho. E quando você vai lá e sacode a árvore, o fruto está prontinho para ser colhido. Assim é aqui no Brasil. Agora, você imagina lá na Itália, em que nós somos considerados uma seita, que ninguém conhece quando você fala, eu sou da igreja batista. Batista? Não faço a menor ideia do que seja. O máximo que se aproxima é o protestante, porque vem da história, né? Eles conhecem a história, então o que mais se aproxima é o... vocês são do ramo protestante. Ok. Então, não conhece a palavra, não tem a menor ideia do que seja, não conhece nenhum hino, não conhece nenhum versículo, não conhece o que é estrutura de igreja, porque para eles igreja é aquilo que ele vai no domingo, senta lá, assiste e vai embora. Quando vai na igreja católica, não tem senso de comunidade, não existe corpo, essa ideia de corpo, de igreja que nós temos aqui. Então você imagina que isso é feito, essa plantação é feita do zero. Do 000. E assim nós estamos plantando já ali há 7 anos a igreja em Videva. E o que a gente faz para plantar essa igreja? A gente tem os pequenos grupos que funcionam, tanto presencial quanto online. A gente começou aí na pandemia com os pequenos grupos online e nós descobrimos que foi uma santa ferramenta. Por quê? Justamente por ter tantas cidades sem o testemunho evangélico, nós estamos conseguindo chegar um pouco mais longe nessas cidades através das células online, né? Antes, o que a gente tinha restrito só no presencial, agora a gente tem estendido um pouco mais esse raio de atuação. O problema é quando essas pessoas se convertem e elas não têm corpo, onde a gente possa fixar essas pessoas no corpo de Cristo, na igreja. Então, são pessoas que estão sendo discipuladas, mas não tem corpo para que elas possam ser inseridas. Fica faltando essa experiência de estar aqui, ó, corpo de Cristo, comunhão. Elas não têm. Aquelas que estão perto de nós, sim, mas aquelas que são alcançadas online, não. Mas mesmo assim, o evangelho, a salvação está chegando a elas. Uma outra coisa que nós também, uma outra estratégia que nós estamos usando ali é o trabalho com mulheres, né? O italiano ama uma mesa, né? Vocês vão ver que a maioria das fotos aí, nós estamos em torno de uma mesa. Então, nós trazemos as mulheres... Sabe uma coisa que funciona lá? A feijoada. Eu me viro nos 30, arrumo carne seca, linguiça, faço feijoada e trago o italiano para a minha mesa. Vem experimentar uma comida brasileira, vem aqui. E aí, trago para a minha mesa. Na mesa, eles com a guarda, né? Baixa a guarda e a gente começa ali a fazer um relacionamento. Né? A gente já chama de... Todo brasileiro que vai lá para os nossos lados, assim, vocês querem que traga alguma coisa? Carne seca, linguiça,
porque eu preciso fazer a feijoada missionária. E esse aí é o trabalho que nós estamos fazendo com as mulheres. Esse trabalho de um por um, de trazê-las, traga a sua amiga para tomar um chá com a gente. E ali no trazer a amiga, não é um chá das mulheres, nem um encontro das mulheres como nós fazemos aqui no Brasil, lotado, mas é em torno da mesa, onde a gente conhece, onde a gente ora, onde a gente apoia e nesse caminhar a gente, aquelas que se convertem, a gente vê ali, ó, já discipula, já prepara para o batismo e assim vai caminhando um por um. Pesca de, não é pesca de arrasto, né? Não, é um por um. Um por um. A gente vai pescando e vai trazendo para o reino do Senhor. Discipulado. Nós também estamos trabalhando com o discipulado, fazendo discípulos, né? E discípulos que gerem outros discípulos. E é o caso desse slide aí. Vocês estão vendo o Carlo, que está sendo discipulado pelo Cláudio, e ao lado a Augusta. Olha o Carlo lá atrás. É a mãe do Carlo, que ele ganhou. Então é discípulo que gera discípulo. E a Augusta é um docinho. Eu vou colocar para vocês o testemunho da Augusta, para vocês sentirem a realidade do que foi o Evangelho na vida da Augusta. Ciao a tutti, sono Augusta e vorrei raccontarvi la mia storia. Nel 2018, quando un giorno nostro figlio Carlo venne a casa nostra, allora c'era ancora mio marito, ora lui è in cielo, e così, parlando del più e del meno, ci disse: perché non venite una domenica in chiesa dove vado io? E così siamo andati. Quel giorno abbiamo conosciuto gente meravigliosa. L'amica io non la conoscevo, non l'avevo mai letta, ma il pastore e la moglie, con tanta pazienza e devozione e amore, mi hanno insegnato come cosa vuol dire amare profondamente e con tutto il cuore Gesù. E oggi, che ho 82 anni, ho un solo rimpianto, quello di aver conosciuto il Signore troppo tardi, ma sono felice ugualmente, perché quando quel giorno arriverà, so che Lui mi prenderà tra le sue braccia e mi porterà via con Lui. Grazie a tutti voi, continuate a pregare per noi e che Dio vi benedica. Ciao! Infelizmente ficou ali meio cortadinho embaixo, mas eu acho que deu para entender, né? Ela diz assim, olha, minha única tristeza é de não ter conhecido Jesus antes. A minha única tristeza. Quantas Augustas estão ali que não conhecem Jesus? Hoje a Augusta, com 82 anos, já está fazendo o discipulado com a sua irmã, Carla, 1 ano mais velha que ela. Então, Carlo ganhou a Augusta e a Augusta já está trabalhando na vida da Carla. E assim os discípulos vão se multiplicando. E assim a gente vai completando a missão. Para terminar, tem ainda um outro slide. Ah, sim, gente. Esse é o meu ministério infantil. O Nathan. O Nathan é o meu ministério infantil. As crianças na Itália são muito blindadas, né? Existe toda uma proteção para que essas crianças não sejam doutrinadas. A sociedade cristã a sociedade italiana é uma sociedade humanista. E eles querem que as crianças cresçam com um pensamento livre. Livre de religião, livre de qualquer coisa que as doutrinem. Só que eles esquecem que se não são doutrinadas na palavra, serão doutrinadas por outras coisas. E, infelizmente, os pais não cuidam da vida espiritual dos seus filhos. O Nathan é a nossa única criança ali na igreja.
E nós temos trabalhado essa visão também com a igreja, para que, e não só com a nossa igreja, mas com as igrejas evangélicas da Itália, que não têm visão de ganhar as crianças para Jesus. Segundo eles, a ideia dos pais, mesmo aqueles que são cristãos, mesmo aqueles evangélicos, a ideia dos pais é: deixa ele crescer. Quando ele crescer, ele vai ouvir e vai escolher. Só que enquanto ele cresce, ele vai aprendendo. Não Deus, não Deus, não Deus, não Deus. E quando ele chega à idade de tomar uma decisão, qual vai ser a sua decisão? Não Deus. E essa geração tem se perdido. Tem sido uma geração perdida. Então, eu peço que orem muito pelas crianças italianas. Nós estamos com um projeto no coração, já começamos a escrever esse projeto, que é um projeto de preparação de líderes para as igrejas italianas, para o trabalho com crianças. Eu, por formação, sou pedagoga, então eu estou preparando esse projeto para apresentar às igrejas evangélicas italianas, no sentido de despertar essas igrejas para a visão do trabalho de evangelização das crianças. E também na preparação de material escrito e de professores para trabalhar com as crianças. É assim, eu me sinto um Davi diante de um Golias, porque é realmente um trabalho muito grande. Mas eu tenho agradecido a Deus que já tem levantado ceifeiros para esse projeto. Chegou lá em Milão, se mudou para Milão, um casal, e a esposa trabalha na área de editoração. Falei: ô, Glória, já temos aqui, já compartilhei com ela o projeto, e ela já comprou a ideia, e nós já temos tido reuniões nesse sentido. Então, Deus está abrindo portas e Deus está levantando pessoas para que nós possamos caminhar com esse projeto Semente. Orem por esse projeto, orem pelas crianças italianas. E encerrando aqui a minha palavra, último slide, quero falar aí sobre a Igreja Batista ainda mais um pouquinho, sobre a Igreja de Vigevano. O nosso desafio atual é encontrar um local para que a igreja possa se reunir. Muitas pessoas me perguntam: Denise, na Itália tem perseguição? Os católicos perseguem os evangélicos. Como é que é isso lá? Na Itália não tem essa perseguição declarada, como nós vemos em igrejas que são queimadas, em outros lugares, cristãos que são mortos. Não, esse tipo de perseguição não. Mas aí, na Itália a gente encontra obstáculos. E esses obstáculos muitas vezes são obstáculos legais, obstáculos vindos por leis que atravancam o trabalho, que não deixam o trabalho andar. E um desses obstáculos é justamente a dificuldade que hoje nós temos para alugar um local. Hoje nós somos uma pátria sem terra, nós somos uma igreja sem lugar. Nós ocupamos essa sala aí de onde foi tirada essa foto, é uma sala de uma igreja pentecostal da cidade, também pequenininha como a nossa. Eles fazem o culto de manhã e nós fazemos o culto de tarde. E nós só usamos a sala no domingo para isso, não podemos usar a sala para outra coisa. Então, nós precisamos de uma sala, nós precisamos de uma referência, de raiz na cidade. Nós precisamos de uma sala para que a gente possa gerar outras atividades, fazer outras coisas. Mas o problema é que quando a gente bate numa porta de um local para alugar e o proprietário sabe que é uma igreja, sabe o que o proprietário diz? Não quero nem saber. Fecha a porta, vira as costas e acabou a conversa. Quando a gente busca um local e a gente percebe que aquele local é embaixo de um prédio comercial, a gente também não pode alugar, porque corremos o risco dos vizinhos denunciarem a igreja por causa do barulho. E as leis estarão a favor desses moradores. A gente acha uma determinada sala no centro da cidade. A prefeitura não deixa, porque naquele espaço já tem uma igreja.
E onde tem uma igreja, para que ter outra? O comune não nos permite alugar ali. Então, são vários obstáculos, um atrás do outro, que 6 anos, e nós estamos procurando um lugar para alugar e não conseguimos. E nós precisamos. A igreja está madura o suficiente para ter esse espaço. A igreja precisa desse espaço. Mas até agora nós não encontramos. Pela graça do Senhor, nós encontramos um galpão e estamos em tratativas, porque o senhor, o dono do galpão, está dividindo esse galpão em lotes. É um galpão muito grande e nós já nos colocamos para alugar um pedaço desse lote, né? Um lote desses. E até agora está tudo andando bem, e ele disse, ok, desde que vocês me paguem direitinho, podem alugar. E nós estamos, então, orando e pedindo ao Senhor que quando esse processo bata lá na prefeitura, que tudo esteja ok para que a gente possa alugar esse espaço. Mais um motivo que eu deixo para essa igreja estar orando por nós, para que esse grupo cresça, para que a gente continue ali fazendo o trabalho, para que a gente possa desenvolver outras atividades. A gente precisa de um posto, de um lugar, de uma casa para chamar nossa. E a gente precisa, então, dessa sala. Eu peço que os irmãos estejam orando também por isso. Irmão, essa é a nossa missão. Esse é o nosso desafio. E agora eu queria chamar a sua atenção. Tome parte nessa missão. Uma coisa que me deixa feliz é quando eu vejo, quando eu leio, que Deus chamou pessoas para ministérios completamente diferentes. Tem aqueles, como nós, plantadores de igreja. Tem outros que Deus chamou para trabalhar com refugiados. Tem outros que Deus chamou para trabalhar com crianças em situação de risco social. Tem outros que Deus chamou para trabalhar com os ribeirinhos, com os índios. Tem outros que Deus chamou para ser um pastor de uma igreja local como esta aqui. O Senhor nos chamou para missões, para tarefas diferentes no cumprimento dessa missão. No cumprimento da missão que todos nós temos. Digamos que cada um de nós faz parte de um pelotão. Cada um de nós foi arrolado num pelotão diferente. Mas todos nós fomos arrolados para essa missão. Alguns são chamados para participar indo. Outros são chamados para orar, contribuir, mobilizar. Todos nós podemos fazer alguma coisa para que essa missão seja completada. Olhe para missões como um desafio. Olhe para missões como quem olha além. Quando a gente olha só para o púlpito, eu não consigo ver o que está acontecendo lá naquela porta. Mas quando eu olho para a porta, eu consigo ver as irmãs, eu consigo ver o som, eu consigo ver os ventiladores, as pessoas e o púlpito. Quando nós levantamos os nossos olhos e olhamos o mundo, nós olhamos a nossa Jerusalém, a nossa Judéia, a nossa Samaria, e a gente vai até os confins da terra. Esta igreja precisa olhar até os confins da terra. E eu creio que o Senhor já tem feito isso no coração dessa igreja. Ore por missões, olhe além, contribua, faça um esforço a mais por missões. Eu sei que a igreja está fazendo campanha, tem o seu alvo. Eu sei que você tem as dificuldades locais, mas olhe que você pode fazer um esforço maior nesses meses de campanha, e essa igreja pode fazer uma campanha como nunca. O Senhor vai transbordar o celeiro desta. Aqui nessa igreja, o Senhor também esteja chamando alguém para ir. O Senhor já esteja falando no coração de alguém para ir. Uma igreja jovem como essa aqui, com tantos talentos, o Senhor tem separado das suas fileiras aqui pessoas que também Ele tem chamado
para ir ao campo. Se o Senhor tem trabalhado no teu coração, se o Senhor tem batido no teu coração, se o Senhor tem convocado você para uma missão especial, aceite o desafio. Peça ao Senhor que tire do teu coração as dúvidas, medo, perplexidades acontecem. Mas quando a gente coloca tudo isso diante do Senhor, o Senhor vai respondendo uma a uma as questões que nós colocamos diante dele. Então eu quero te desafiar. Se o Senhor está te chamando para uma obra específica de missões, que não seja missões mundiais, pode ser missões estaduais, pode ser missões nacionais. Se o Senhor está te chamando para ser um missionário nessa noite, não resista. Vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero que esse seja o primeiro dia de um caminhar que você vai fazer com o Senhor, até que Ele te esclareça o final da tua missão. Foi assim comigo, por 10 anos, eu orei pela Itália. E hoje eu estou na Itália. Feliz, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Mas os 10 anos que eu reneguei, os 10 anos que foram 40 do deserto. O Senhor deseja fazer uma obra no teu coração, mas você precisa estar no centro da vontade dele. Então, se você está sendo chamado para uma obra específica do Senhor, vem aqui. Eu gostaria de orar por você. Alguém nesta noite gostaria de dar um passo de fé e dizer: eu não sei para onde, eu não sei quando, eu não sei como, mas eu estou me colocando, eu estou apresentando ao Senhor aquilo que eu tenho nas mãos. Alguém? Amém. Vem aqui, nós vamos orar. Alguém mais que está sentindo que o Senhor está chamando, que o Senhor está tocando, que o Senhor está dizendo: é você, eu quero contar contigo. Eu sei que eu tenho algo especial para a tua vida. Eu estou te chamando para um destacamento diferente. Você já está trabalhando aqui, mas eu quero algo mais na tua vida. Se você deseja, vem aqui. Eu gostaria de orar. Chamar o pastor para estar aqui do lado dessas 2 ovelhas queridas, preciosas, porque nós vamos orar por essas vidas, orar pedindo que o Senhor esteja esclarecendo no coração a missão especial que Deus tem dado a vocês. Deus querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor continua separando no meio da tua igreja homens e mulheres para um destacamento especial, uma missão especial no teu reino. Pai, eu coloco diante do Senhor estas vidas. Eu peço, Senhor, que todo o esclarecimento necessário seja dado a eles. Que o teu Espírito esteja conduzindo cada passo. Nós não sabemos, Deus, o que o Senhor está preparando para eles. Mas eu sei, Pai, que eles estão obedientes aqui diante de Ti. Que o Senhor esteja completando no coração deles a obra, o que o Senhor tem determinado. Esclarece, Pai, no coração deles a tarefa que o Senhor tem para cada um deles. Também, Senhor, para aqueles outros que ainda estão na dúvida, que ainda não tem clareza disso, que o Senhor continue chamando, que o Senhor continue trabalhando. E nós te agradecemos, porque esta igreja é celeiro de missões, Pai. Eu te agradeço, Pai, que o pastor e toda essa igreja, Senhor, possam continuar a cumprir o teu mandato, a cumprir a grande comissão aqui neste lugar, aqui na Jerusalém deles, mas olhando até os confins da terra. Obrigado, Deus, por essa noite. Nós te oramos, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. A gente conversa sobre isso.
só para terminar, tem um último videozinho ali. Só antes desse último videozinho, eu trouxe algumas fichas. Se você deseja ser um parceiro nosso de oração ou um parceiro nosso de adoção, tá aqui a ficha. Você pode preencher e deixar comigo ainda hoje. Tá? Um parceiro de oração, você vai receber os pedidos de oração para estar acompanhando a obra de missões em todo o mundo. Um parceiro financeiro, você pode ser a partir de R$30, de ofertas de R$30. Pode ser uma oferta única ou uma oferta continuada, você escolhe. Você querendo ser um parceiro nosso, pegue comigo a fichinha, completa, e amanhã, essa semana mesmo, nós estaremos levando para a junta para completar esse processo com você. Para finalizar, o último vídeo aí, que é o vídeo que mostra, assim, no geral, tudo aquilo que a gente está realizando ali na Igreja Batista de Vidjévano. Gente, de coração, muito obrigado por todos vocês estarem comigo nessa missão. Deus os abençoe. Vamos terminar com esse vídeo. Eu perguntei, a minha irmã Denise, perguntei para ela, aquela senhora de 82 anos, ela tinha Bíblia? Não tinha Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. E foi alcançada, né, pelo Evangelho. Que Deus abençoe, que Deus continue usando. Eu vou chamar ela para cá que eu vou orar por ela, né? Orar por ela, pastor Cláudio Marteleto também. Irmãos, e ela falou, cadê a fichinha? E ela falou assim, deixa eu só te dar um bizu bem legal, né? Isso aqui é o seguinte, você bota o teu nome, bota o teu cartão, vai te contando todo mês, irmão. Eu não estou aqui fazendo barganha, né? Com Deus, vocês me conhecem, mas eu tenho certeza que isso aqui abre portas para a tua vida. Se você puder, bota lá para descontar todo mês no teu cartão, que você vai contribuir e não vai nem perceber, né? Mas você não sabe o quanto faz diferença no campo missionário. A junta pega, né, e passa direto ao missionário que você adotou. A junta tem isso. Quando ela vai mudar o missionário, ela te liga. Pastor, ela já fez isso comigo. Pastor, olha, nós precisamos direcionar para um outro campo, para um campo que está mais necessitado. O senhor autoriza? Aí eu autorizei. Então você coloca o teu nome, abençoa. Eu já vou conversar com a igreja, de a gente também já adotar. Isso, pode ser cartão, boleto, mas no cartão é bom que já sai logo na fatura. Entendeu? Aí só paga a fatura no final do mês, né? E é bênção. Eu tenho certeza que Deus vai acrescentar muito na vida da igreja. Quando a gente não pode ir, né? Porque a gente sabe do chamado. Eu tenho certeza que um dia eu vou enviar gente daqui para o campo missionário. Muito feliz aqui, a Márcia sabe, a gente sabe do que a Márcia tem, né, para fazer, o Amaury do jeito que gosta. Então a gente vai botar esse pessoal, quer ir para o campo, a gente vai botar para o campo, né? E eu tenho certeza que eu vou enviar jovens aqui também, né? Mas faz uma diferença muito grande você entender isso, orar e contribuir. Se você não pode ir, abra o teu coração e contribua com missões, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu estou orando pelo pastor Cláudio Marteleto, pela irmã Denise. E quem quiser, por favor, pegue aqui com ela, tá? No final, e inscreva-se ali e contribua todo mês, tá bom?
Senhor, nós somos gratos por tua palavra ministrada nessa noite, por todo o exemplo que nós ouvimos aqui. E nós te agradecemos por esse casal, Senhor, que nós conhecemos há bastante tempo. Ó Deus, que nós já ouvimos falar que estão lá, ó Deus, há mais de 7 anos, ó Pai, ali, ó Deus, implantando a igreja. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor os levantou e o Senhor tem dado força a eles ali, porque nós pensamos, ó Deus, muitas vezes a Europa, mas a Europa está, ó Deus, num anticristianismo tão grande, Senhor, e nós vemos, ó Pai, o quanto é difícil, que o Senhor tenha misericórdia dos teus filhos, dos 400 mil evangélicos que ali se encontram, ó Deus, que o Senhor abra as comportas do céu sobre os teus filhos, que o Senhor os use ali, Pai, para que esse campo, ó Deus, venha se alargar, para que a Tua palavra chegue o mais longe, ó Deus, naquele país, ó Deus, que um dia, Senhor, foi pregado o Evangelho pelo apóstolo Paulo ali, Senhor, e chegou até nós. E hoje, Senhor, eles estão resistindo à Tua palavra. Que, Senhor, que o Senhor use, que o Senhor abra as comportas dos céus, e agora de maneira muito especial, eu entrego a vida do pastor Cláudio Marteleto e da irmã Denise, ó Deus, nas tuas mãos. Toda a sua família, o seu filho, a sua nora ali, Senhor, que o Senhor continue usando, que o Senhor dê o livramento, que o Senhor os abençoe, que mais e mais pessoas, ó Deus, como esta senhora, seja alcançada, ó Deus, porque uma vida, Senhor, vale mais do que o mundo inteiro, e eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor pode fazer maravilhas, ó Deus, naquele lugar, através dessa família. Use-os, ó Deus, para a tua honra e tua glória, e sustenta-os, ó Pai, na tua presença. Muito obrigado pela presença dela nesta noite, muito obrigado pela presença da sua mamãe. Que o Senhor derrame, ó Deus, das tuas bênçãos na vida das tuas filhas. Nós oramos, não porque merecemos, mas pelo nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, graças a Deus. Amém. Pode sentar, querido. Rapidamente, eu gostaria de agradecer a Deus por você que está nos assistindo. Eu vou estar encerrando e após eu gostaria que a igreja me desse 5 minutos, nós precisamos fazer 2 anúncios, são importantíssimos, então nós vamos encerrar a live, né? E assim nós estaremos encerrando a live, mas você fica aqui 5 minutos, nós estaremos fazendo ainda 2 anúncios rápidos que nós não podemos